Bom, os seios paranasais são cavidades vazias dentro dos ossos faciais. Os seios paranasais não são completamente desenvolvidos até os 12 anos. Quando as pessoas falam sobre infecções nos seios, geralmente elas estão se referindo aos seios maxilares, que ficam na maxila, e estão falando dos seios frontal. Os seios paranasais variam muito em tamanho e forma de um indivíduo para outro, mas todos comunicam-se com a cavidade nasal através de pequenas aberturas em sua parede. A maioria dos seios da face são rudimentares ao nascimento. Eles aumentam apreciavelmente durante a erupção dos dentes permanentes e após a puberdade, alterando notadamente o tamanho e a forma da face. Agora irei mostrar uma imagem com a localização dos seios paranasais. Aqui nós vemos a localização dos seios paranasais. Os seios paranasais estão localizados na região da maxila, aqui no osso maxilar. Estão localizados no osso frontal, são chamados de seios frontal. Estão localizados no osso esfenoide, chamado de seios esfenoidais. E estão localizados no osso etimoide, chamado de seios etimoidais. Aqui nós podemos ver a localização mais exata dos seios paranasais. Aqui nós temos os seios frontais, os seios maxilares e os seios etimoidais e, posteriormente, os seios esfenoidais. Bom, a maxila ela tem forma piramidal com base inferior. Ela compõe a parte central do terço médio da face. Ela é formada por um corpo e 4 processos: o processo frontal, o processo zigomático e palatino e alveolar. Aqui nós temos o osso palatino e aqui podemos identificar o processo palatino da maxila. A maxila ela serve de passagem para as vias aéreas para o tubo digestivo. E quando ela entra em desuso, pode ocorrer a reabsorção, como por exemplo do seio maxilar. E existem 3 forças que são resultantes das forças oclusais. Essas forças são o pilar canino, o pilar zigomático e o pilar pterigóide. O pilar canino, ele tem início no alvéolo do canino, ele passa pela abertura piriforme e ele vai pelo processo frontal da maxila, vai para a borda supraorbital. O pilar zigomático, ele tem início no alvéolo do primeiro molar, ele vai pela crista infrazigomática da maxila, o corpo do zigomático, processo frontal do osso zigomático e o processo zigomático do frontal. O pilar pterigóide, ele tem início no alvéolo do segundo molar, ele vai pelo processo pterigóide do esfenoide e ele vai pelo processo piramidal do palatino na base do crânio. O seio maxilar, ele localiza-se anterior e lateralmente, ele se estende até a região do primeiro premolar ou canino. Ele forma a base do processo alveolar, o assoalho, e as medidas do seio maxilar no adulto são 34 milímetros de comprimento, 33 milímetros de altura, 23 milímetros de largura e 15 ml de volume. O seio maxilar, ele é considerado o maior dos seios paranasais. Ele localiza-se anterior e lateralmente e ele se estende até a região do primeiro premolar ou do canino. O assoalho desse seio forma a base do processo alveolar. As medidas desse seio em uma pessoa adulta são 34 milímetros de comprimento, 33 milímetros de altura,
23 milímetros de largura e 15 ml de volume. Falando sobre a expansão do seio maxilar, a sua pneumatização, direção anterior e inferior, ele acompanha o desenvolvimento da maxila e da dentição. De 12 a 13 anos, o assoalho do seio está no mesmo nível horizontal do assoalho nasal. Falando ainda da expansão, normalmente atinge o tamanho máximo aos 18 anos. Esse seio vai atingir o seu tamanho máximo quando a pessoa tiver 18 anos. Esse tamanho ele cessa após a erupção dos dentes permanentes, podendo ocorrer pneumatização em direção ao rebordo alveolar, após extrações de dentes posteriores. Pode estender-se virtualmente à crista do rebordo indentro. A maxila, ela também se articula com 9 ossos: o frontal, o etimoide, o nasal, o zigomático, a concha nasal inferior, o lacrimal, o palatino, que está dentro do crânio, o vômer, a maxila do lado oposto. A maxila, ela também articula-se com o osso palatino, que só é possível visualizá-lo na base inferior do crânio. O par de seios frontais situa-se posteriormente aos arcos superciliares, entre as duas tábuas do osso frontal. Cada seio ocupa no interior daquele osso uma área triangular, cujos ângulos são formados pelo násio. Os dois seios raramente são simétricos, sendo o septo normalmente desviado no plano mediano. Algumas vezes, um ou ambos os seios estão ausentes. Essas cavidades pneumáticas do osso frontal são mais proeminentes nos indivíduos do sexo masculino. Meu nome é Bárbara Gaia e eu vou falar um pouco sobre os seios etimoidais. Os seios etimoidais, eles são compostos por muitos seios e é formado por ossos finos e tecido mucólico. Ele é localizado acima do nariz e entre os olhos. Tá? É formado por pequenas células, situando no osso etimoide. As células etimoidais, ela relaciona-se com a parede média da órbita, tá? E em especial as células etimoidais, elas estão em íntima relação com o nervo óptico. As células etimoidais anteriores e média, ela abrem-se no meato médio, enquanto as células etimoidais posteriores, ela abre no meato circundioso. Como o diâmetro do órtice do seio etimoidal ele é menor e ele se torna um dos mais suscetível à infecção. Etimoidais, ela relaciona com a parede medial da órbita. Em especial, as células etimoidais posteriores estão íntima em relação com o nervo óptico. As células etimoidais anteriores e média abrem-se no meato médio, e enquanto as células etimoidais posteriores, ela abre-se no meato superior. Os seios esfenoidais, ele situa-se no corpo do osso esfenoidal e ele relaciona-se com a epipófise, os nervos ópticos e a quiasma ópticos que se relacionam. Ele situa-se no corpo do osso esfenoidal. Ele relaciona-se com a epipófise dos nervos óptico que situa-se posteriormente a ele e relaciona-se também com a parede superior da cavidade nasal, que se situa à frente dele os seios estimoidais e abrem-se posteriormente e diretamente no meato médio. Eu me chamo Mariana,
e eu vou falar um pouco sobre cavidade nasal. A função principal da cavidade nasal é o transporte do oxigênio do ar atmosférico para a faringe e, em sentido contrário, o transporte do dióxido de carbono da faringe para o ar atmosférico. Além disso, cada constituinte do sistema respiratório tem suas próprias funções. Septo nasal. O septo nasal é uma parede constituída por ossos, cartilagens e mucosas que separam uma narina da outra. O esperado seria que essa separação resultasse em duas fossas nasais idênticas, o que raramente acontece. O desvio do septo pode ser um distúrbio congênito ou manifestar-se na infância, durante o desenvolvimento dos ossos da face, ou então resultar de processos inflamatórios, infecciosos e alérgicos, crônicos ou cirúrgicos. Pode ainda ser provocado por traumatismo. A pessoa fere o nariz numa queda, num acidente automobilístico ou praticar esporte, por exemplo. O desvio do septo só representa um problema quando a alteração impede no nariz de realizar as funções do sistema respiratório. No entanto, rinites, politos, cornetos nasais aumentando podem também ser responsáveis pela dificuldade de respirar. Sintomas. O desvio do septo pode ser assintomático ou provocar graus variados de obstrução nasal. Pode, por consequência, detenção de secreções, rinocinusite crônica e sangramentos, respiração pela boca, dificuldade de dormir, apneia do sono, roncos, cansaços, dores de cabeça na face e são outros sintomas que podem estar associados ao desvio do septo. Muitas pessoas só apresentam essa condição quando os sinais apresentam durante resfriados ou infecções das vias respiratórias, ou na maturidade, porque o quadro pode agravar com o passar dos anos. Diagnóstico. O diagnóstico deve ser feito pelo médico otorrinolaringologista após o exame clínico, considerando os sistemas utilizando instrumentos para abrir e visualizar o interior das narinas. Os desvios só representam problemas quando prejudicam a respiração. Por isso, é extremamente importante verificar se existem outros fatores de risco associados, como a presença de pólipos, tumores e hipertrofia dos cornetos, responsável pela obstrução nasal que requerem tratamento. Nem sempre os desvios do septo precisam ser corrigidos cirurgicamente. A cirurgia septoplastia é indicada quando a distorção dificulta a passagem do ar pelas vias aéreas. Nos casos em que se faça necessária, a importância de verificar e além do desvio, existem outros fatores responsáveis pela obstrução nasal. O ideal, porém, é a realizar a partir do final da adolescência, quando o nariz já parou de crescer. No entanto, se a alteração prejudicar muito a função respiratória, ela pode ser feita ainda na infância. Nessa idade, porém, é maior o risco de desvio voltar. A correção do desvio do septo pode ser fundamental nas cirurgias estéticas para melhorar o aspecto. Recomendações. O desvio do septo pode ocorrer em qualquer fase da vida e é preciso estar atento por isso. Procurem um médico se a criança dormir de boca aberta. Nessa posição, a língua exerce uma pressão sobre o céu da boca e empurra o septo nasal. Desdobre os cuidados se for praticar esportes como futebol, karatê, boxe, por exemplo, porque são modalidades que favorecem a ocorrência do trauma na face. Meu nome é Ana Cláudia Pantoja e eu vou falar do câncer de cavidade nasal e seios paranasais. Qualquer uma das células que compõem a mucosa pode se tornar cancerígena e cada tipo de câncer se comporta de maneira diferente. As que compõem a mucosa pode se tornar cancerígena e cada tipo de câncer se comporta de uma maneira diferente. Células epiteliais escamosas. Sarcomas são tumores do músculo, osso, cartilagem e células fibrosas que podem se iniciar em qualquer lugar do corpo, incluindo a cavidade nasal e seios paranasais. Cada um desses tipos de câncer tem comportamentos distintos e diferentes prognósticos, não podendo ser tratados da mesma maneira. Muitos desses tumores raramente afetam a cavidade nasal e os seios paranasais, de modo que é difícil estudá-los cuidadosamente.
Devido a isso, os médicos devem basear suas decisões de tratamento sobre suas experiências com tumores similares e outras partes da cabeça e pescoço. Estecioneuroblastoma é um câncer que começa no nervo olfativo. Este tumor é também conhecido como neuroblastoma olfativo. Este tipo de tumor geralmente ocorre no teto da cavidade nasal e envolve a lâmina cribiforme. A lâmina cribiforme é um osso profundo do crânio, entre os olhos e acima dos seios etimoideais. Estes tumores podem ser, por vezes, confundidos com outros tipos de tumores, como o carcinoma diferenciado ou linfoma. Linfomas são tumores decorrentes de células do sistema imunológico, denominados linfócitos, que também podem ocorrer na cavidade nasal e nos seios paranasais. Um tipo de linfoma visto nessa área é o linfoma nasocinusial, de células T. Biópsia do câncer de cavidade nasal e seios paranasais. A biópsia é a remoção de uma pequena quantidade do tecido para avaliação anatomopatológica da presença ou não de câncer. É a única maneira de confirmar o diagnóstico de câncer de cavidade nasal e de seios paranasais. Muitas vezes, as biópsias são realizadas no consultório médico ou numa clínica. Se o tumor estiver localizado em uma área de difícil acesso, a biópsia é feita na sala de cirurgia. Vários tipos de biópsias podem ser utilizadas para diagnosticar o câncer de cavidade nasal ou seios paranasais. Punção aspirativa por agulha fina. A punção aspirativa por agulha fina, PAAF, é um procedimento rápido e pode ser realizado com anestesia local, embora normalmente não seja necessário. Na PAAF é utilizada uma agulha fina acoplada em uma seringa para aspirar uma amostra do tecido tumoral para análise. O material é obtido e submetido à análise citológica. Esse tipo de biópsia é realizado para verificar o aumento dos gânglios linfáticos que contém a doença. Biópsia incisional e excisional. Esses são os tipos mais comuns de biópsias para tumores nasais e de seios paranasais. As biópsias dos tumores nasais podem ser realizadas com a incisão de instrumentos especiais pelo nariz. As biópsias de tumores mais profundos no crânio podem exigir um procedimento mais sofisticado. Na biópsia incisal, o cirurgião retira apenas uma parte do tumor. Na biópsia excisal, todo o tumor é retirado e, em ambos os casos, a amostra de tecido retirada durante o procedimento é enviada para análise. Tumores benignos da cavidade nasal e seios paranasais. Alguns tumores na cavidade nasal e seios paranasais não são malignos, mas podem causar alguns problemas. Pópulos nasais. São crescimentos anormais no interior da cavidade nasal e dos seios paranasais. Os pópulos têm geralmente forma de lágrimas e tendem a ter uma superfície lisa. A maioria dos pópulos nasais é benigna e podem ser causada por algum tipo de inflamação crônica no nariz. Por meio de exames convencionais, os médicos muitas vezes podem dizer se os pópulos são benignos, mas em alguns casos pode ser necessária uma avaliação mais cuidadosa para ter certeza. Pópulos pequenos que não causam sintomas podem não precisar de tratamento, mas pópulos maiores que causam problemas precisam de tratamento com medicamentos e cirurgias. Papilomas. São verrugas que podem crescer no interior da cavidade nasal e dos seios paranasais e destroem o tecido saudável. Eles geralmente têm uma superfície irregular. Os papilomas não são malignos, mas às vezes o carcinoma espinocelular se inicia em um papiloma. Devido ao risco desse câncer, os papilomas são removidos por cirurgia. Eles geralmente têm uma superfície irregular. Os papilomas não são malignos, mas às vezes o carcinoma espinocelular se inicia em um papiloma. Devido ao risco desse câncer, os papilomas são removidos por cirurgia. O papiloma investido é um tipo que é oficialmente um tumor benigno, mas se comporta mais como um câncer. Ele tem tendências a recidivar e pode se desenvolver nos tecidos adjacentes. O tratamento do papiloma investido muitas vezes inclui o mesmo tipo de cirurgia utilizada para tumores malignos. Na maioria dos casos, os tumores da cavidade nasal e dos seios paranasais são diagnosticados em função dos sintomas que provocam. O diagnóstico em pessoas assintomáticas é raro e acidental.
Os possíveis sintomas do câncer da cavidade nasal e dos seios paranasais: congestão nasal, que não melhora com o tempo, dor acima ou abaixo dos olhos, bloqueio de um dos lados do nariz, gotejamento nasal na parte posterior do nariz e da garganta, hemorragia nasal, secreção purulenta pelo nariz, diminuição do sentido do olfato, dormência ou dor nas partes do rosto. No caso de desconforto ou manchas que não desaparecem, procure uma unidade básica de saúde e se for constatada alguma alteração, você será encaminhado a um especialista.